Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma segunda-feira na presença de Deus, desde aqui da Missão Lusitana de Sintra, aqui do nosso templo, do nosso lugar de adoração aqui em Sintra, eu desse lado, você desse lado, desse outro lado, e vamos juntos em mais uma meditação, vamos juntos falar um pouco mais a respeito desse tema tão maravilhoso, que é o alicerce, a construção da igreja. Hoje vamos ler o texto da Escritura Sagrada, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 a 19. É um texto onde o apóstolo Paulo vai instruir o seu filho na fé, Timóteo, a respeito de como lidar, com pessoas que causam divisões, que causam problemas dentro da igreja local. E nós vamos aprender um pouco aqui com Paulo, não é? Vou tentar trazer aqui, com base no verso 19, algumas instruções para nós aqui, dentro desse tema maravilhoso que a gente está estudando, que é a construção da igreja. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, estamos diante do Senhor, quero te agradecer pelo privilégio que eu tenho de estar diante do Senhor, junto com os meus irmãos, para esta ministração maravilhosa, que o Senhor preparou para nós, esse momento especial, que o Senhor trouxe até as nossas vidas, nossos corações, e que o Senhor possa estar visitando a cada um dos teus servos, aqueles que estão nos acompanhando neste momento, aqueles que vão assistir posteriormente esta mensagem, essa ministração, que tu possas falar, ó Deus, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, ao coração dos teus filhos, para a glória do teu santo nome. Deus, eu te agradeço, te louvo e me coloco em tuas mãos como instrumento para ser usado por ti, em nome de Jesus. Então vamos ler o texto sagrado, essa instrução de Paulo, conforme eu falei, para o seu filho na fé, Timóteo, que era pastor de uma igreja muito importante, a igreja de Efésio, e que, claro, estava enfrentando uma série de problemas que Paulo já havia vaticinado antes, não é? Quando ele se despede dos anciãos ali de Efésios, lá em Atos, nós vamos ver que Paulo vai falar da chegada desses lobos, não é? Da chegada desses enganadores, e que até mesmo dentro da própria igreja se levantariam pessoas que tentariam aí destruir os fundamentos, né, sobre os quais a igreja de Efésios estava construída. Vamos ler então o texto sagrado. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns na fé. Mas olha o que Paulo vai dizer no verso 19, e é aí que nós nos concentraremos. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Como eu disse aqui na introdução das minhas palavras, que esse texto, esta mensagem, Paulo está enviou esta carta a Timóteo com o objetivo de instruí-lo como lidar com essas situações que são situações que são recorrentes, né? Até nos nossos dias. Isso não foi algo que aconteceu apenas ali em Efésio e apenas com o pastor da igreja, Timóteo, mas que acontece, né? Que acontecem até os nossos dias, e ao longo dos anos sempre tem havido pessoas que
corrompem as Escrituras, que ensinam um falso evangelho, e muitas vezes estão levando muitos a se desviar. E como nós falamos na nossa ministração anterior, na verdade, o fundamento de Deus, ele permanece firme, ele não pode ser abalado jamais, ele não pode ser destruído jamais, porém, ele pode ser mal representado aqui na terra, não é? Por conta da vida de muitos que se dizem pregadores, que se dizem pastores e que se dizem ensinadores e que muitas vezes estão levando atrás de si pessoas incautas e com isso tentando lançar outro fundamento, além daquele que já foi colocado, conforme Paulo vai dizer em Coríntios, né? Outro fundamento além daquele que já está colocado, o qual é Cristo Jesus. Então, vamos tentar tratar disso aqui, e nesses minutos que temos, vamos tentar tratar aqui de uma forma bem prática essa mensagem de Paulo, essas palavras de Paulo, principalmente o verso 19. E eu quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que eu vou estar falando hoje, porque aqui está um ponto, né, e que tem me movido nesses últimos tempos. Deus tem, de uma forma especial, tem aberto a minha mente, o meu coração, para compreender de uma forma diferente aquilo que nós chamamos de ministério ou, né, da pregação do Evangelho, aquilo que nós fazemos. E Deus tem falado comigo de uma maneira assim, muito especial, porque muitas vezes, por conta de lidarmos com pessoas, de lidarmos com seres humanos falhos, que cometem erros muitas vezes, que vão falhar conosco, muitas vezes nós entramos em crise, né, e muitas vezes nós até pensamos em desistir, por conta de atitude de pessoas que, na verdade, nunca estiveram com você ou nunca fizeram parte do projeto que Deus colocou no seu coração para desenvolver, não é? E nós muitas vezes entramos em crise, sofremos por conta das injustiças, por conta do desprezo, do abandono, né, que muitas vezes têm para conosco. O que nós temos que entender, e isso tem que estar cimentado dentro de nós, é o seguinte: essa pergunta temos nós que responder. Deus colocou um fundamento, né? Nós, muitas vezes, podemos colocar os fundamentos com base naquilo que são os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas formas de ver o mundo, a nossa cosmovisão. Agora, a questão basilar, a questão básica aqui para nós é: Deus, ele colocou o fundamento sobre o qual a sua vida está edificada, o seu ministério está edificado? Então, se Deus colocou, e eu creio que sim, não é? A palavra de Deus diz que sim, então esse fundamento não pode ser abalado jamais. Não pode ser abalado. Deus colocou um fundamento e esse fundamento é para permanecer. Agora, vamos pensar aqui a respeito de como Deus vê isso, não é? De como Deus encara essa questão dele ter colocado o fundamento e o que nós estamos fazendo com esse fundamento. Vocês acham que Deus colocou um fundamento simplesmente para ter um fundamento? Ou ele colocou um fundamento para que pudéssemos construir sobre ele? Se Deus colocou um fundamento para construirmos sobre este fundamento, né, então o nosso entendimento está indo na linha certa. Se não, nós estamos chamando de Deus de todo. Quem é o homem que lança um fundamento sem pretender construir sobre ele? Isso é uma grande tolice. Então, Deus, quando ele lançou o fundamento, ele lançou com o objetivo de que fosse construído algo sobre esse fundamento, né? Então, o objetivo de Deus ao lançar o fundamento era para que algo fosse construído, e isso que tanto o fundamento como aquilo que é construído sobre o fundamento é indestrutível, se for feito do mesmo material, se for feito utilizando, se a estrutura e o fundamento for feito em conexão, não é? Então, se o Senhor lançou o fundamento, é desejo do coração dele, né, construir sobre esse fundamento. Ele deseja construir um edifício sobre esse fundamento.
Então, agora, outra pergunta que se deve colocar aqui é o seguinte: pode o plano de Deus ser frustrado pelo inimigo? O diabo, ele pode frustrar o projeto de Deus? Absolutamente não, né? Assim como o diabo não pode destruir o fundamento, ele não pode destruir o plano de Deus, o propósito de Deus, não é? O Senhor sempre vai alcançar o seu objetivo. Isso precisa ser deixado muito claro para nós. Agora, qual é o fundamento de Deus? O fundamento de Deus é Jesus Cristo, né? E o próprio Cristo é o fundamento de Deus. E ele está agora fora do alcance de qualquer força satânica. Nenhuma força satânica pode jamais, né, alcançar ou tentar, de alguma maneira, destruir Cristo. Cristo é indestrutível e ele é o fundamento, não é? Então, qual é a estrutura de Deus? Observe que o fundamento de Deus é Jesus Cristo. E a estrutura de Deus também é Jesus Cristo, não é? Tanto a estrutura como o fundamento é Cristo. Então, Cristo é tanto cabeça como ele dá completude ao corpo, não é? Então, você pode chamar de outro nome que você quiser. Você pode chamar de igreja, que é o corpo de Cristo, né? Essa companhia que foi chamado para ser a imagem de Jesus Cristo aqui na terra. Mas seja lá qual for o nome que você der à estrutura, né? O propósito de Deus sempre será que Jesus Cristo seja desenvolvido em plenitude, né? Através da vida dos seus santos, através da vida de cada crente. Isso jamais poderá ser destruído. Então, quando eu falo que a igreja é imbatível, eu estou falando que a igreja é uma representação de Jesus. O fundamento é Jesus e a estrutura é Jesus. A igreja é construída para ser aquilo que representa o Cristo, não é? Então, isso jamais pode ser vencido. A igreja jamais pode ser vencida. Deus sempre irá obter aquilo que está no coração dele, aquilo que é o desejo dele. Agora, uma coisa que é digno de nota aqui, que eu queria que você observasse, é que se nós estivermos pensando na edificação como sendo um movimento, como sendo uma instituição ou alguma organização, algum sistema feito pelo homem, a ideia e o entendimento do homem, então estamos construindo sobre um conceito errado do que seja a obra de Deus. Essa não é a obra de Deus. A obra de Deus nunca foi e nunca será construída sobre conceitos humanos, sobre pensamentos humanos, sobre organizações e coisas desse gênero. A obra de Deus é o quê? A obra de Deus é exatamente essa, né? É que cada santo ele possa crescer à semelhança, à imagem de seu Filho Jesus. Essa é a grande obra de Deus, é que cada crente ele possa se desenvolver e ele possa crescer à imagem do Senhor. Então, enquanto Cristo ele permanece, o propósito de Deus acerca dos crentes, acerca dos santos, também permanece. Então, se Cristo, que é o fundamento e também a estrutura, ele permanece, logo a igreja, e essa expressão de Cristo aqui, ela também permanece, né? O propósito de Deus jamais pode ser impedido, nunca jamais. Nenhum homem pode impedir, nem o diabo. Jesus falou, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, se temos renunciado a nós mesmos, né, se você renunciou-se a si mesmo, abriu mão de emprego, abriu mão de salário, de carreira, abriu mão até da sua família, né, para realizar algo de sucesso aqui na terra, né, então você tem que pensar bem a respeito disso, né? Nós vamos chegar a um lugar onde o conselho daqueles homens que aconselharam a Davi para fugir é muito bom para você. Por quê? Porque vai chegar um momento que tudo isso vai ruir, não é? Você não está aqui para construir algo de sucesso na terra, né? Agora, se você renunciou à sua vida, renunciou uma carreira, renunciou isso, renunciou
aquilo que Pedro fala para Jesus ali, e nós, Senhor, que deixamos, e ele vai citar uma série de coisas ali, né, nos evangelhos, né, se você renunciou tudo isso para apresentar todo homem perfeito a Cristo, então você está na direção certa. Esse é o caminho. Esse é o propósito de Deus, né? Fixado e estabelecido muito antes, observe isso, muito antes do mundo existir, conforme está em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 3, né? Muito antes do mundo ser estabelecido, muito antes do mundo ser criado ou formado, né, com todas as mudanças que o diabo trouxe ao mundo que nós habitamos, não é? Mas em Hebreus, capítulo 4, versículo 3, diz, o Senhor vai falar aqui, usando o escritor, não entrarão no meu repouso. Isso é uma referência ao texto lá do Antigo Testamento. Ele disse isso mesmo, ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: você está tentando fazer a obra para o Senhor? O que eu ouço de muitas pessoas é essa frase: não, eu estou fazendo a obra para Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. Você está tentando aumentar a obra do Senhor? Né? Se você está tentando fazer a obra do Senhor ou aumentar a obra do Senhor, deixa eu te dar um conselho: desista. Para com isso. Não é? Então, o que eu faço? Você pode perguntar, não é? O que eu faço, afinal? O meu conselho para você, ele é um conselho muito simples. Entre para as obras que já estão acabadas, que já estão concluídas. E você terá aí um caminho longo para seguir, uma estrada longa para seguir. Entra para as obras de Deus que já foram terminadas. Coloque esse mesmo versículo, por favor, para mim, na Almeida Revista e Corrigido, verso 3. Aí fala de uma forma mais, né? O verso 3, por favor, não o 2. O 4, 3, isso. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, Deus está chamando você para entrar num repouso, para entrar em algo que já está feito. É algo que eu sempre tenho dito, gente, Deus não começa nada sem ter terminado. Tudo que Deus está iniciando, Ele já terminou. Amém? Se você está agora dentro disso, não é? Desse propósito, a sua caminhada será longa. Se você está contemplando um chamado de Deus, se o Senhor tem chamado você para o ministério, e muitas pessoas vêm até mim e dizem: pastor, eu sinto chamado para o ministério, eu sinto chamado para ser missionário, para ser pregador da palavra. Então, deixa eu contar para você o segredo para seguir firme até o final, em triunfo e produzir fruto para Deus. Né? Sim, certamente, você poderá não enxergar isso que eu estou falando, mas você irá caminhar dentro disso, eu tenho certeza, porque você entendeu isso aqui, que Deus já terminou tudo. Então, se você quer ter sucesso, chegue para Deus e diz: Senhor, né, eu quero entrar para esta obra que o Senhor já terminou. Eu quero fazer parte desse projeto que já está concluído. Eu quero entrar nisso, né, e ter esse privilégio de, pela fé, caminhar nesses caminhos que o Senhor já preparou para mim. Já está tudo feito. Eu quero simplesmente, Deus, obedecer, ouvir a sua voz e seguir em frente. Não é? E ter esse entendimento em você: olha, eu estou entrando para algo que já está feito. Eu estou caminhando dentro de algo que já está pronto. Né? Eu estou realizando um trabalho com Deus, né? Algo que já foi realizado nesta caminhada junto com o Senhor. Então, nós estamos trabalhando para Deus a partir do propósito de Deus na eternidade passada. Ou seja, aquilo que Deus determinou na eternidade passada, você hoje está entrando nisso. Olha que privilégio. E o descanso, ele vem com o quê? Ele vem com o fato de que eu e você sabemos que Deus não permitirá que nenhum dos seus planos sejam frustrados. Nenhum projeto de Deus pode ser frustrado.
Jamais. Amém? Então, se você tiver esse pensamento dentro do seu coração, você vai entrar no ministério e já vai entrar com fruto, né? Vai entrar com fruto. Deus jamais irá enviar você a algum lugar, através do Espírito Santo, onde não haja fruto. Deus nunca vai te colocar num lugar onde é improdutivo. Não, meu amado. Jamais. Ah, pastor, mas eu estou aqui, parece que não passa nada aqui onde eu estou, não acontece nada. Então, talvez você não entrou nas obras acabadas de Deus, ou não ouviu a voz dele. Você tentou pelas suas emoções, né, pelo seu entendimento limitado como ser humano, de que era esse o lugar e de que Deus estava te dirigindo para ir. Mas você tem que esperar até que Deus lhe diga, né, qual é o propósito e onde Ele te quer. Agora, veja bem, se você está dentro dos conselhos de Deus e do propósito de Deus, você não tem que se preocupar, porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mesmo que você não esteja vendo momentaneamente, Deus está trabalhando, Deus está agindo, pessoas estão sendo impactadas. Simplesmente seja fiel, coloque-se na brecha, ore, jejue, busque a Deus, medite na palavra, viva uma vida com o Senhor e Ele fará, porque os frutos já estão lá, gente. Deus já tem os seus frutos, aleluia. Você poderá não vê-los agora, mas você os verá mais tarde. E Deus sabe disso. Deus conhece isso. Deus sabe, Ele está te enviando para um lugar onde Ele tem fruto, onde Ele tem vidas, né? Ele trabalha, Deus só trabalha sobre uma obra terminada, sobre uma obra já feita. Ele nos leva a trabalhar em lugar que já está pronto. Nós estamos ali para cumprir simplesmente, né, o chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. Observe, por exemplo, o que o Senhor diz para Paulo lá no capítulo 18 do livro de Atos, versículos 9 a 11. Deus dá uma palavra. Paulo está aqui em Corinto, não é? Uma cidade perversa, uma cidade difícil. Depois dele ter tido um tempo em Atenas, não é? As coisas parece que não correram ali muito bem. Ele chega a Corinto, ele enfrenta dificuldades em Corinto, não é? E parecia que a obra que ele tinha, que ele pensava que ia realizar naquele lugar, parecia que não estava dando certo. Mas uma família lá se converte e à noite Deus aparece para ele, né? Certa noite, verso 9 vai dizer, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Mas olha o que vem depois, verso 20. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Olha a próxima frase. Pois tenho muito povo nesta cidade. Verso 11, coloca o 11 também. E assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus está dizendo para Paulo. Paulo, eu não te coloquei em Corinto por um acaso. Você não chegou a Corinto, simplesmente caiu lá de paraquedas. Irmão, você não caiu de paraquedas onde você está. Foi Deus que te colocou aí. E se Deus te colocou aí, é porque Ele tem muita gente aí. Ele tem vidas aí para serem conquistadas. Agora, pastor, como é que eu posso encontrar essas pessoas que Deus tem propósito na vida delas? Deus se incumbe disso. O próprio Espírito Santo trará essas pessoas e levará você até elas ou trará elas até você. Não é? Então, observe que é uma coisa muito interessante nesse texto que eu li aqui, essa frase principal aí, onde Deus diz, eu tenho muito povo. Observe que Deus não diz, eu vou ter muito povo aí. Deus não diz isso, eu vou ter. O verbo aqui não está no futuro. Eu vou ter. Ele vai dizer o quê? Eu tenho muito povo. Eu já os tenho. Porque Paulo estava entrando para uma obra terminada, para uma obra feita. Deus já os tinha. Aleluia, isso é maravilhoso. Agora, você pode perguntar, mas quando o Senhor os teve? Quando o Senhor teve aquelas pessoas ali em Coríntios que Deus colocaria no caminho de Paulo e que se converteriam?
muito antes que você, que nós, que Paulo, que qualquer um deles viesse a existir. Antes mesmo que o mundo existisse, Deus já os tinha. E isso é maravilhoso, porque Deus sabe aonde estão os corações que estão dispostos. Então, se Deus te coloca num lugar, Ele te coloca com um propósito. O propósito é que, através da sua vida, Cristo seja formado na vida de outras pessoas e o nome dele seja glorificado. Então, esse é o princípio de Deus. Isso é maravilhoso. A necessidade de fazer as obras do Senhor e por meio de ela deve ser feita por meio de uma vida governada pelo Espírito Santo. Né? Você não pode mover-se simplesmente pela sua mente. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, porque assim o assado vai ficar melhor. Deus não precisa da nossa ajuda para absolutamente nada. Ele já tem tudo preparado. Quando Deus dá para Moisés todo o ensinamento e a instrução de como Moisés deveria construir o tabernáculo, não é? O Senhor vai dizer, Moisés, faça tudo conforme te mostrei. Porque Deus já tinha tudo preparado, Deus já tinha tudo pronto. O propósito daquele tabernáculo não era simplesmente ser um lugar de culto. Aquele tabernáculo, ele representava algo muito poderoso, que já estava no projeto de Deus, que era o Cordeiro de Deus que já tinha sido imolado desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso, né? Então, quando nós chegamos nesse ponto, né, isso é exatamente chegar diretamente ao fundamento, a base, onde não há espaço para qualquer argumento de desespero ou abandono. Então você não tem que abandonar a obra. Não está acontecendo nada, pastor. Não está passando nada, eu acho que eu vou desistir, eu vou parar. Não pare, meu irmão. Se você crê que Deus dirigiu seus passos até aí, não desista. Em nome de Jesus, fique firme. Em nome de Jesus, não abandone. Não abandone a visão. Não volte atrás. Não se mova. Aleluia, confie no Senhor. Vai ser difícil, é óbvio que vai ser. Vamos ter oposição? Sim, claro que vamos ter. Mas nós temos uma coisa que também é real, como todas essas coisas, que é a certeza de que Deus tem fruto aí, de que Deus tem pessoas aí, de que Deus tem vidas aí. Nós estamos entrando agora num projeto grande, que é o projeto da base missionária. Nós estamos indo para uma região onde não existe igrejas, onde praticamente não existe quase que nenhuma testemunha de Jesus nesses lugares. Pessoas aí nunca tiveram, talvez, um contato com um servo de Deus, com um crente. E é para aí que Deus está nos enviando. Está sendo difícil? É claro que está. Muitas pessoas não compreendem isso. Mas eu creio que se Deus nos colocou ali naquele lugar, é porque Ele tem muitas vidas ali naquele lugar. Deus tem muitas vidas naquela região. Eu ainda não as vejo, mas pela fé eu posso contemplá-las. Não é? Então, veja bem, Deus quando coloca um projeto e te leva, porque se cremos na palavra de Deus, temos que mover por ela. Então, a mesma palavra que nos orienta é a mesma palavra que nos prova. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor. Então, se você é um homem bom, se você é um homem de Deus, se você é um homem espiritual, logo os seus passos são dirigidos pelo Senhor. Você não dá passo por você mesmo. Você não segue a sua mente, você não segue simplesmente aquilo que você acha, você segue a orientação do Espírito Santo. Para onde quer que você vá, você segue a orientação do Espírito Santo. Então, se isso é verdade na sua vida, não é? Então, veja bem, o texto vai dizer de Salmo 37, vai dizer o quê? Os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor e Ele o fará prosperar em todos os seus caminhos. Então, essa é a promessa de Deus, Ele não muda, a sua palavra não muda. Então, se os meus passos são dirigidos pelo Senhor, logo, aleluia, Ele me fará prosperar. Amém? Então, você não está permanecendo em algo frágil, em um fundamento falho. Não, você está sobre um fundamento sólido, que não pode ser destruído jamais. Né? E é de extrema necessidade ter a nossa vida fundamentada sobre isso. Nossa fé para a salvação, ela deve ter deve envolver todo esse serviço para Deus, né? O nosso ministério deve estar fundado sobre isso
E a nossa vida tem que ser conduzida nessa direção. Ninguém foi chamado por Deus ou foi salvo para cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Não, senhores. Deus, ele chama pessoas que estejam ocupadas e que estejam empenhadas e que estejam fazendo algo. É importante também ser liberto de coisas que, sendo do homem, mesmo que pareçam religiosas, mesmo que mesmo que tenha aparência de piedade, né? Mas não vai passar no teste. Não vai passar no teste do fogo, meu irmão. O fogo, quando vier, ele vai provar todas as coisas. O fogo traz todas as coisas, né? Mostra a essência daquilo que estamos fazendo, não é? Então, veja bem, a nossa vida ela tem que ser trazida para as coisas que são de Deus e que irão sobreviver à prova do fogo, não é? A Bíblia diz, né, que o firme fundamento de Deus permanece, né? Ele não pode ser destruído, o texto que lemos. Permanece, né? Por isso não tem necessidade da gente desistir ou de parar ou de voltar atrás. Não, senhores. Haverá momentos de dor, certamente, quando parece que os conselhos, principalmente os conselhos que os imediatos de Davi deram para ele, né? Fujam, abandone tudo, desista, né? Mas esse é o conselho do medo, irmão. O problema nosso é que nós muitas vezes ouvimos o conselho do medo. E o problema do conselho do medo, sabe o que é? É que o medo nunca enxerga as coisas todas. O medo nunca enxerga a totalidade das coisas, não é? O medo apenas enxerga uma coisa, o problema. O medo não consegue abrir os seus olhos para ver que há o problema, há uma situação difícil, mas também há um Deus que é maior que todos os problemas e todas as dificuldades, né? O medo enxerga apenas a coisa presente. Ele está cego para todos os demais fatores. O medo tapa os seus olhos de maneira que você não consegue ver bem. Ele só faz você concentrar naquilo que está ali, as circunstâncias. Ele não te permite ver as coisas que Deus já fez na sua vida, por exemplo. Quando nós estamos em medo, nós esquecemos do que Deus já realizou por nós. Somos como Israel. Deus já havia feito tantas coisas. Observem, 10 pragas no Egito, que destruiu o Egito, abriu o Mar Vermelho, sarou as águas de Mara. Olha, irmãos, quanta coisa Deus fez. Fez água sair da rocha para esse povo. Tudo isso aconteceu. Mas quando eles se depararam para entrar na terra prometida, haviam gigantes. E a única coisa que eles conseguiam ver eram os gigantes. Eles não conseguiam ver quantos gigantes Deus já havia abatido no caminho deles até aquele momento. Por quê? Porque o medo faz você concentrar em apenas uma coisa. Esse é o problema, não é? O medo da parte dos espias, por exemplo, que eu falei aqui, que chegaram à terra, fez com que eles enxergassem apenas uma coisa, as dificuldades. E eles ficaram cegos para aquilo que era a provisão de Deus, né? Aquilo que Deus traria para as suas vidas. Mas a fé, olhe bem para o que eu vou vos dizer, a fé ela enxerga todas as dificuldades, né? A fé ela vê todos os problemas. E embora ela talvez possa não ver Deus como iminente, ela vê Deus como transcendente. A fé, muitas vezes, ela vê a circunstância, ela não nega a circunstância, mas ela acredita num Deus que está acima das circunstâncias. Num Deus que é capaz de resolver todas as coisas. Ainda que a fé possa não ver Deus como iminente, ela vê Deus como transcendente, como aquele que pode fazer o impossível, como aquele que está acima de qualquer limitação imposta ao homem. Amém? É assim que a fé vê. O medo, ele tem a visão curta, o medo é míope. Ele não consegue ver muito longe. O medo é muito limitado em sua compreensão. Quem caminha no medo, caminha na derrota, irmão. Quem caminha no medo nunca vai para o lado nenhum, ele nunca vai conseguir alcançar. Observe aqueles homens que o Senhor partiu e deu talento para cada um deles. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. O que recebeu 5 granjeou, conseguiu mais 5. O que recebeu 2 granjeou e conseguiu mais 2. O que recebeu 1 disse, eu tive medo. Por isso enterrei o seu talento, está aqui o que é seu.
Olha, irmãos, na nossa caminhada, Deus coloca oportunidades à nossa frente. Deus, aleluia, as oportunidades estão diante de nós, e como está diante de toda a gente. Todos nós, Deus, em algum momento, nos deu uma oportunidade de avançar e de crescer. Agora, o medo faz você abortar o projeto de Deus e muitas vezes enterrar o seu talento. Talento aqui não é capacitação para fazer. Talento aqui é oportunidade para fazer. Não é? Oportunidade para fazer. Então, esse conselho do medo diz para você: fuja para o monte. Enterre o seu talento. Nós não podemos vencer aquele gigante. Esse é o conselho do medo. Esse é o conselho do medo. A fé vê que o fundamento de Deus não pode ser movido, não pode ser destruído. A fé, ela olha, ela vê o problema, ela encara o problema de frente, diz: tudo bem, você está aí, mas olha bem, existe uma verdade que talvez você não saiba. Eu estou apoiado e alicerçado sobre Jesus. Eu não posso ser movido. Aleluia. E seja quais circunstâncias que possam aparecer, seja como for as coisas se apresentar, a fé olha para além das aparências. A fé, ela vê para além das aparências, vê para além daquilo que as pessoas estão falando, para além das circunstâncias. Ela olha para o Senhor e faz do Senhor o refúgio e prossegue adiante na força do Senhor. Ela avança na força do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Olha bem, por que Davi não seguiu o conselho dos seus imediatos ali? Simplesmente porque os olhos e o coração de Davi estavam fixos no Senhor. Davi estava olhando para o Senhor, seu coração estava no Senhor. Não importava o que os homens dissessem, ele seguiu o conselho do Senhor. Ele não tinha nenhum interesse pessoal que pudesse prendê-lo àqueles conselhos. Ele não estava servindo-se a si mesmo, ele estava servindo o Senhor. Ele entendia que a vida dele estava atrelada a um propósito maior de Deus. E que esse propósito não poderia jamais ser frustrado, jamais. É algo tremendo estar com o Senhor, é algo tremendo ser liberto das coisas menores, porque há muitas coisas pequenas que estão amarrando igrejas. Pastor, olha, diz: não podemos, não temos condição, a nossa igreja é pobre, a nossa igreja não tem condição. Irmão, temos no nome de Jesus. Se Deus está mandando a gente fazer, se Ele está mandando a gente avançar, vamos em frente no nome do Senhor, que Deus vai mover e Deus vai fazer aquilo que tiver que ser feito. Aleluia! Nós somos um com o Senhor está conosco. Aleluia! O Jesus falou: eu em ti, tu em mim e eu neles, para que eles sejam perfeitos em unidade. O Senhor está conosco e o propósito de Deus está sobre a nossa vida e nós vamos executar o propósito de Deus. Aleluia! Mas o que será? O que acontecerá se todas as demais coisas desaparecerem como fumaça? Você não, se aquilo que desaparece com a fumaça, aquilo que é incinerado pelo fogo, né, é aquilo que não foi feito, é uma estrutura que não foi feita segundo Cristo, foi feita segundo os homens, né? Elas não eram algo, né, no qual o nosso coração deveria estar firmado. Tudo aquilo que some como fumaça, desaparece como névoa, não é o fundamento de Deus. O que muitas vezes nós estamos seguindo é algo temporário. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de algo temporário. Mas Deus nos chama hoje para correr atrás de algo permanente. Não é algo temporário que Deus quer que você siga, não é algo terreno, mas é algo espiritual, é algo eterno. Aleluia, que nada pode destruir. Porque se você crer que a fundação, a base sobre a qual você está alicerçada pode ser destruída, e a estrutura também pode ser destruída, então você está dizendo que Cristo pode ser destruído. E isso é impossível. Não há nada que o diabo possa fazer hoje para destruir a pessoa de Jesus, ou a obra de Jesus, jamais. Agora, você precisa compreender essa questão. Você e eu temos que estar fundamentados sobre o plano de Deus. A nossa vida e tudo que fizermos tem que estar apoiado sobre o plano de Deus, né? E é isso que deve determinar o curso da nossa vida, não são as circunstâncias.
O curso das nossas vidas tem que ser determinado, aleluia, por aquilo que é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Né? Toda a nossa atividade tem que ser o propósito de Deus. Aí você pode perguntar, pastor, mas qual é o propósito de Deus? Explica para mim qual é o propósito de Deus. Deixa eu tentar aqui, de uma forma bem simples, explicar para você o que é o propósito de Deus. E eu quero que fique bem estabelecido de uma vez por todas que o propósito de Deus não é ter algo ancorado aqui na terra com o seu nome escrito sobre ele. E isso tem que estar em nós. A gente acha bonito, né? Os grandes templos escrito santidade ao Senhor, capela disso, capela daquilo, não é? Jesus Cristo é o Senhor. Não é esse o objetivo de Deus, que tenha coisas aqui ligadas à terra, ancorada na terra, e mesmo que tenha sobre aquilo o nome do Senhor. Eu vejo pessoas que choram muito e que às vezes sentem muita tristeza. Eu em parte também o sinto de ver tantos templos que outrora foi palco de grandes mensagens de Deus para a vida de homens e que muitos foram transformados aí nesses templos, não é? E que hoje estão servindo a outro propósito. É claro que é triste, porque isso mostra exatamente que não houve uma continuidade. Agora, nós não lamentamos pelo templo. Jesus vai falar com os discípulos, vocês estão vendo esse templo aqui, os discípulos mostrando para ele, veja com que pedras esses templos são construídos, e Jesus vai dizer, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou com a mulher samaritana, mulher, vai chegar o tempo que nem aqui nem em Jerusalém se adorará o Pai, porque Deus é Espírito. E os que o adoram têm que adorar em Espírito e em verdade. A preocupação de Cristo não é com estrutura terrena. A preocupação de Cristo é com estruturas espirituais. É com pessoas cujas vidas são marcadas pelo poder de Deus, pela vida de Jesus. Aleluia. Tudo que estiver preso à terra irá passar com a terra. Tudo que estiver ligado à terra irá passar com a terra. Pedro vai falar que a terra e as obras que nela há se passarão, vão ser queimados. Então, a nossa confiança, a nossa fé não tem que se basear em coisas terrenas. Olha que grande templo, olha que templo magnífico. Dá aqui para não sei quantas pessoas, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, para com isso. Tivemos um evento com tantas pessoas. Olha, se Cristo não está sendo construído nas pessoas, tudo isso não tem valor nenhum. Pastor, mas nós tivemos o político tal, nós tivemos o cantor tal, o ator tal, o famoso tal, que teve lá e assistiu e ouviu. Eu sei, ele tem uma alma como a alma de qualquer pobretão, mendigo que anda pela rua. Para Deus não há diferença aqui. O importante é que Jesus seja construído na vida das pessoas. É isso que tem que estar em nossos corações, amém? Tudo aquilo que estiver agarrado com a terra vai passar com a terra. O propósito de Deus é ter algo espiritual na vida do seu povo. Esse é o propósito de Deus. Se você quiser saber de fato o que Deus quer, qual é o propósito dele, é exatamente isso. É ter algo dele na vida do seu povo. Aleluia, é algo que esteja relacionado com o seu Filho Jesus, de maneira crescente, de maneira que avance, que não fique parado, que não fique nos rudimentos, mas que avance, que vá para frente. Paulo vai dizer, deixando os rudimentos, prossigamos para a perfeição. O objetivo de Deus é o aumento de Cristo, o resto não interessa. Eles vão confiscar os nossos templos. Que confisquem? O templo somos nós. Não temos onde congregar, que importa? Aonde tiver um grupo reunido, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Aleluia! Todos os aspectos temporários da obra são de muito pouca importância. Eu não vou dizer que não seja de importância, mas são de muito pouca importância. Toda uma estrutura, e a gente se preocupa com a estrutura, em embelezamento, em gastar, em fazer, em acontecer, e nos esquecemos que o verdadeiro gasto e o verdadeiro objetivo de tudo é que o Senhor Jesus seja construído nas pessoas. O que importa é que os homens e mulheres estejam sendo transformados, estejam sendo mudados, aperfeiçoados em Cristo.
O objetivo de Deus não é que simplesmente as pessoas cheguem e admirem as nossas estruturas. Olha que templo, olha que casa de oração, olha que cadeiras, olha que telão, olha que músicos, olha que isso, olha que aquilo. O objetivo de Deus é que as pessoas, ao entrarem no nosso ambiente de culto, elas vejam Jesus aqui. Se elas chegarem, olha que presença, que poder maravilhoso, que pessoas alegres, que pessoa cheia de Deus, isso tocou meu coração, eu quero ser igual a eles, e aí sim, é isso que Deus está interessado, é que vidas possam ver Cristo em nós, sendo formado em nós. Né? Nós não estamos aqui para estabelecer algo, e então, tentar conseguir que os homens se unam àquilo que nós estabelecemos, se associem a nós. Por exemplo, Deus nos direcionou para essa base missionária. E o meu objetivo não é estabelecer uma base missionária para que as pessoas se unam a mim. Né? Para que homens e mulheres se associem àquele algo, àquilo que está sendo formado. Né? Porque, na verdade, já o foi formado. Eu não estou entrando para algo que vai acontecer. Eu estou entrando para algo que já aconteceu no projeto de Deus e eu não tenho dúvida disso. Né? Nós precisamos ser cuidadosos para que comecemos com o propósito correto. É o que eu tenho sempre dito para as pessoas que estão mais próximo de mim nesse projeto da base missionária. Gente, nós temos que tomar cuidado, né, para que o propósito seja correto, que as coisas sejam colocadas da forma correta. Eu não estou criando uma estrutura para amparar idosos. Não estou criando uma estrutura para o bem-estar e conforto de alguns. Eu estou criando, Deus, quer dizer, já está criado, eu estou entrando naquilo que Deus já formou, para que o nome de Jesus seja representado e que para que mais pessoas possam receber Jesus e nele ser transformados. Não estamos aqui nesta terra, irmãos, para implantar uma doutrina. Deus não nos chamou para isso. Está errado pensar assim. Né? Eu vim a essa terra para implantar um sistema de doutrina porque estava todo mundo muito corrompido. E então estou conseguindo pessoas, correndo atrás de pessoas que aceitem o meu ensino. Não, não é isso. Por favor, não é? Me ajuda aí, por favor. Não é para isso, não é? Se você for para o Novo Testamento, você irá descobrir que as pessoas andavam juntas, observem bem isso aqui, porque elas já estavam ligadas no propósito. As pessoas não... Você vê, por exemplo, Paulo encontra Priscila e Áquila. Mas o mesmo coração de Paulo e de Priscila e Áquila era igual. Ambos, os três, né, no caso, o casal e mais Paulo, já estava no propósito. Quando Silas é enviado com Paulo, né, Silas e o outro, que é enviado para levar as recomendações da igreja, do primeiro concílio, do concílio de Jerusalém, e ele decide ficar com Paulo enquanto o outro retorna. Irmão, o coração de Silas e o coração de Paulo já era um. Já havia antes, Deus já havia trabalhado antes um propósito no coração de Paulo e um propósito no coração de Silas. Quando eles se unem, estavam já dentro do mesmo propósito. Não foi Paulo que falou com Silas, olha, eu estou pensando nisso, vem comigo. Não, já estava no coração de Silas, já estava no coração de Paulo. Deus só uniu os dois para o mesmo propósito que já estava no coração de ambos. Está vendo o que Deus quer? Por que eu digo que, por exemplo, esta obra da base, nem toda a gente vai comigo nisso? Porque eu sei que muitos de vocês, mesmo que são parceiros, mesmo que estejam trabalhando comigo, às vezes até estão comigo há muito tempo, mas vocês não conseguem, o coração de vocês não estão dentro do mesmo propósito. Vocês enxergam outra coisa, não é aquilo que eu estou enxergando. Vocês não priorizam aquilo que eu quero priorizar nesse momento. Então, eu não fico triste se muitos de vós, se é pastor, eu não estou nisso, eu não quero, eu posso ajudar de alguma maneira financeiramente, mas eu não quero participar desse negócio.
Porque o meu coração não está aí. Eu vou entender perfeitamente. Porque Deus, Ele antes de unir pessoas, Ele forma propósito, Ele une propósitos. Ele une corações. Antes de Deus colocar um do lado do outro, Ele já trabalhou essa vida dessa pessoa antes. Eu não criei algo para que vocês entrassem comigo naquilo que foi criado. Um sistema de doutrina, um sistema de ensino e por aí. Não. É algo que já estava no seu coração. Se você está comigo, já estava no seu coração. Deus simplesmente propiciou o nosso encontro. O Espírito Santo nos fez encontrar. E está nos fazendo caminhar juntos. Agora, eu não tenho dúvida de que a obra do Senhor e o projeto do Senhor vai prevalecer. Independente de uns estarem, outros não. Não é a quantidade que vai fazer a diferença. É a unidade, é termos um coração só. Está entendendo? Então, eu quero que você venha comigo, mas muito mais do que desejar que você esteja comigo, eu desejo que você entenda que esse é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu não quero pessoas que venham se ajuntar a mim, não preciso disso. Graças a Deus eu tenho o Senhor. Estão entendendo? Eu não quero pessoas que venham se juntar comigo. Eu quero pessoas que já estejam dentro do propósito. Já estejam dentro do propósito. O testemunho não é algo que ao qual você se une. Você não se une a um testemunho. Você não se une a um projeto, né? Você simplesmente, aquilo já estava no seu coração e você já fazia parte disso. Você é unido por estar no testemunho. Você é unido por já estar dentro do projeto. Esse é o meu sonho. Foi isso que Joabe falou com Jonadab. Não é? Jonadab aproximou de Jeú, aliás, Jeú falou com Jonadab. Ele vai dizer, o seu coração é igual ao meu, então me dá aqui a sua mão, suba para o carro, vamos juntos. Vamos caminhar juntos. Não é? Então, isso é muito importante, você ter pessoas que digam, pastor, isso aí é o meu sonho. Deus já tinha falado comigo. Irmão, como eu louvo a Deus, porque Ele tem colocado pessoas, tem feito nos aproximar de pessoas, e ao ver o testemunho delas, elas dizem, pastor, eu sonho com isso. Esse é o maior desejo do meu coração. O Senhor já tinha falado comigo sobre isso. Eu não estou nisso por conta de dinheiro, não estou nisso por conta de cargo, de título ou de qualquer outra coisa. Eu estou nisso porque já era algo que o Senhor havia colocado dentro de mim. Amém? Então, você consegue entender isso que eu estou a dizer? Isso é muito importante que vocês saibam. Esta é uma coisa de importância tremenda em relação a toda esta consideração que estamos fazendo nessas ministrações todas a respeito da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Isso é o coração de tudo. É entendermos onde estamos dentro do propósito de Deus. Amém? Ficaremos desapontados e teremos um tempo duro se tentarmos conseguir pessoas para adotarem algo, né? Para aceitarem aquilo que nós propusemos. A visão Deus colocou no seu coração e você tenta buscar pessoas para colocar junto com você dentro disso. Não. Você vai ter tempo muito difícil, irmão. Porque as pessoas, elas vêm, mas não com o coração disposto. Agora, quando o coração da pessoa é igual ao seu, há uma cumplicidade aqui. Há uma unidade de cumplicidade. Né? Então, nós vamos, no poder de Deus, avançar e sermos testemunho de Jesus aqui na terra. Não é? Vamos deixar o Senhor fazer a obra em nossos corações. E quando Ele faz a sua obra em nossos corações, né, nós iremos então unir a pessoas cujos corações é como o nosso. É como o nosso. Que não está aqui atrás de título, de interesse, de reconhecimento, de aplauso. Que não está agarrado a sistemas religiosos, que não estão presos a nenhum tipo de sistema deste mundo, irmão. Os sistemas são escravizadores. Então, quando isso acontece, você tem a expressão da igreja.
aqui nessa terra, como resultado da obra de Deus realizado dentro de você. Porque se você não tiver de todo o coração, em nome de Jesus, não esteja. Não esteja. Nem fale disso. Nem mencione nisso. Não te atreva a entrar num projeto sem estar devidamente engajado nesse projeto de coração. Não faça isso. Não faça isso para agradar as pessoas. Não faça isso para ter alguma posição. Não faça. Não seja tolo na sua caminhada. Em nome de Jesus. Né? Até mesmo uma doutrina, um testemunho ou um sistema que nós chamamos, olha, há aqui uma comunhão, aqui uma ligação. Né? Mesmo que você perceba tudo isso, e você olhe para isso, mas eu quero te dizer, seja cuidadoso em pensar. Cuidado. Porque talvez você, ao unir aquilo que o seu coração não está, você vai ser mais um impedimento do que instrumento de bênção. Muitas vezes você vai impedir a obra ser feita do que ser canal para que aquela obra possa andar, ser um catalisador do Senhor. Amém? Comunhão não é algo que você se associa. Você não se une a alguém em comunhão. Uma vida de comunhão, a palavra koinonia, tem a ver com algo que você é. Você já é na sua essência. E você encontrou uma pessoa que é também. Que vocês agora estão juntos, dentro daquilo que já estivera antes. Porque mesmo estando em pontos diferentes, até nem se conhecendo, Deus já trabalhava nas duas pontas. E o Espírito Santo trabalhou e conduziu para que chegasse a esse momento. E nesse momento, aleluia, o Espírito Santo colocou vocês juntos para que vocês possam desfrutar daquilo que já viviam, mesmo antes de se conhecerem, que é a comunhão. Amém? Agora, quando nós concentramos em simplesmente criar algo e chamar pessoas para dentro daquilo, eu quero dizer que aquilo não vai durar e não vai continuar depois da sua morte. O objetivo, irmãos, é ter uma vida interior com Deus antes de qualquer coisa. E se estivermos nessa linha, estamos sempre em algo que jamais pode ser destruído. Se o teu objetivo é uma outra coisa, ter alguma outra forma, ou alguma outra ordem, ter algo exterior, você está numa linha que será destruída. Você vai ser problema. Você não vai ser canal de bênção. Em nome de Jesus. É por isso que nós encontramos tantas fragmentações hoje. Tantas igrejas, denominações tão quebradas, tão fragmentadas, tão destruídas, né? Aqui está a coisa mais pura que tem que ser, não é? Dentro desse trabalho para Deus, e que não é para muita gente, eu entendo, não é? Está dentro de poucas pessoas, essa disposição de entender isso, porque na verdade nós sempre pensamos numa coisa: quem é que vai mandar? Quem é que vai dar as ordens? É muito perigoso isso, eu acho. Porque isso nem deveria fazer parte do nosso pensamento, porque quem dá as ordens não é nenhum homem. Quem dá as ordens é o Espírito Santo. Quem dirige é o Espírito Santo. Quem fala como deve ser feito é o Espírito Santo. Não somos nós. Amados, os homens passarão, mas a obra do Senhor permanecerá para sempre. Oh, aleluia! Aleluia! Agora, todo grande movimento de Deus, ele começa pequeno. Ele não começa com grande alarido, com grande pompa, não. Eles começam pequeno e vão crescendo na medida do Senhor. Aleluia, na forma do Senhor. Aleluia. Outros vão se unindo, vão chegando, vão juntando, vão estando juntos, vão entendendo que Deus está ali, né? Aleluia. E isso é maravilhoso. E observe que quem vai unindo ao propósito
quem vai unindo ao propósito, são pessoas de diversas faixas etárias. Porque isso significa continuidade. Aleluia. De repente é um de meia idade, é um idoso, mas também é um jovem, é um adolescente que está queimando por isso. De repente é uma criança, é uma família que tem filhos e os filhos estão sendo criados e forjados dentro disso. De repente aquela geração que está lá na frente, ela vai embora, mas tem outra geração chegando que já conhece o propósito e começa e dá continuidade ao propósito. Isso é tão maravilhoso, isso é tão glorioso, porque esse é o projeto de Deus. Aleluia. Agora, irmão, quando nós fazemos o nosso próprio plano, o nosso próprio projeto, chega a nova geração, né? O nosso projeto baseado em doutrina, o nosso negócio baseado em conceitos, e pessoas vão se juntando a nós. Então, chega uma nova geração e recebe o ensino daquela geração anterior, mas a obra não foi realizada dentro dessas pessoas. Eles simplesmente pegaram o ensinamento, o ensino, a doutrina, né? E eles então acham que estão associados aos antecessores. Mas na verdade não, porque não é uma questão de ensino, é uma questão interior, é uma questão de testemunho, é uma questão de vida íntima, de fórum íntimo, é daquilo que está dentro de nós. Aleluia! Então o que temos hoje, em muitos segmentos, é apenas uma transmissão de um ensino, de uma tradição, sem nenhuma obra permanente realizada. Porque quem vem a seguir, geralmente vai tentar melhorar o que foi anteriormente. Agora, se a visão é implementada, as coisas do Senhor não precisam ser melhoradas. Se ela é de Deus, ela não precisa ser melhorada. Ela não precisa ter roupagem diferente. Ela não precisa ser colocada em termos diferentes. Aleluia, ela é para ser seguida. Agora, o objetivo de Deus principal é formar Cristo nas pessoas. Então, é isso aí, ponto. Aleluia. Aleluia. Agora, quando nós fazemos isso na forma humana, não demora muito para a coisa se dividir. Por que há tanta divisão? Hein? E a divisão é interminável. Aquilo começa a dividir, fragmentar. Você não... Agora, o que você tem que meter na sua cabeça é o seguinte: você não consegue dividir aquilo que é de Cristo. Não. Em maneira nenhuma. Né? O que é de Cristo, que está dentro do coração das pessoas, aleluia, é indivisível. Não pode ser fragmentado, não pode ser dividido, aleluia. Agora, se é algo externo, aí sim pode ser dividido. Se é algo histórico, pode ser dividido. Se é tradicional, pode ser dividido. Se é apenas doutrinário, pode ser dividido. Né? Pode ser dividido em quantos fragmentos os homens acharem necessário. Agora, o fundamento de Deus é Jesus Cristo, e ele não pode ser dividido. Paulo vai dizer isso lá aos Coríntios. Porventura Cristo está dividido entre vós? Ninguém pode dividir Cristo, irmão. Quando temos Jesus no coração, sempre crescendo em nós, se desenvolvendo em nós, formando dentro de cada santo, não é? Esta é uma linha indivisível, indestrutível. Cristo como fundamento dentro de nós. Isso não se pode destruir, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Se você passar isso para a próxima geração, essa fé inabalável, essa fé persistente, essa fé que isso não pode ser abalado. Aleluia. Eu penso, e já estou terminando, que nós devemos estar muito mais interessados no crescimento espiritual uns dos outros do que na questão estrutural. Tudo mais deve se encaixar nesse propósito do crescimento espiritual. O crescimento espiritual um do outro, preocupar se o meu irmão está crescendo em Cristo ou não, se ele está estagnado, né? Porque as demais coisas, irmãos, elas vão vir, o dinheiro vai vir, os recursos vão chegar, os meios vão acontecer, porque tudo já está no reino, tudo já existe no reino, tudo já está pronto e preparado. Gente, por favor, aleluia, as demais coisas vão vir desde que sejam boas, desde que sejam corretas,
elas vão chegar. Qualquer tipo de expressão exterior, ela será o resultado de algo que aconteceu cá dentro. Desse desprender-se, aleluia. Esta é a coisa principal, o nosso mútuo desenvolvimento espiritual. Ninguém pode parar isso aqui. Nós temos que trabalhar para que haja crescimento no corpo de Cristo, o aumento no corpo. O aumento de Cristo dentro do corpo, aleluia. E contra isso, irmão, não há nenhuma atividade do inferno que possa deter, que possa parar. Nem mesmo as maiores patentes do inferno podem se levantar contra isso. Não é? Nenhuma tradição pode se levantar contra isso. Pode ser maior do que isso, do que Cristo formado em vocês. Isso é maravilhoso. Amém? E eu termino por aqui. Esse é o fundamento de Deus em nós. E esse fundamento de Deus em nós, ele permanece. Ele tem um selo. Qual é o selo? Deus conhece o que é seu, irmão. Deus conhece o que é seu. Volta lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Deus conhece o que é seu. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Qual é o selo? O selo é esse. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem é dele. Irmão, Deus sabe. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai dizer mais, acrescentar isso mais ainda. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que professa o nome do Senhor sai fora de coisa que é injusta, não é correta segundo o pensamento de Deus. Amados, que Deus vos abençoe. Que possamos ter esse entendimento do Senhor em nossos corações. Que as nossas vidas sejam plenas e cheias do Senhor. E que possamos viver isso. Deixar de lado essas picuinhas, o que falou, o que não fez, o que fez. E que passou e que não passou. Por favor, irmão. Vamos crescer, gente. Vamos crescer. Vamos ser pessoas maduras espiritualmente. Vamos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo para trás. Vamos avançar para coisas maiores e melhores que está à nossa frente. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, em Hebreus, se não estou em erro, capítulo 5. Ele vai dizer, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, avancemos, ou é 5 ou é 6, avancemos para a perfeição, 6:1, não é? Pois deixamos os princípios elementares da doutrina de Cristo e avancemos para o que é perfeito. Meu povo, é isso que Deus quer. Deus quer a perfeição. Deus quer a maturidade. Aleluia. Não vamos lançar de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus. Prossegue. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, pode prosseguir. Isso faremos se Deus permitir. Prossegue. É impossível, pois, que aqueles que uma vez que foram iluminados, provaram os dons celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a zombaria. Ô irmão, irmã, é isso aí. Há um fundamento. Você não pode fugir dele. Quando você foge e tenta buscar outro fundamento, você está menosprezando a cruz. Você está menosprezando o sacrifício de Cristo. E isso é muito perigoso. Então não coloque outro fundamento, por favor. Em nome de Jesus. O fundamento é Jesus. Ele é mais profundo do que você pode imaginar. Ele alcança a profundidade do seu pecado. Se o seu pecado te leva para o inferno, o Senhor Jesus desceu lá e construiu o seu alicerce a partir de lá, para que a sua fé se baseasse não naquilo que o homem fez, mas naquilo que Deus fez por você. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de vós. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez com os meus irmãos. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Teu Espírito Santo desça sobre esses teus servos, fazendo a Deus o teu propósito e a tua vontade na vida de cada um deles, Pai. Nos ensina a caminhar contigo, a sermos fiéis e obedientes ao teu chamado. Deus, não nos deixe desviar do propósito,
e nem nos deixe voltar atrás, mas que prossigamos, ó Deus, para a perfeição, para aquilo que Tu, ó Deus, preparaste para nós. Não permita que nenhuma dúvida, ou seja, qualquer tipo de interpretação contrária daquilo que eu disse, Pai, venha ao coração dos Teus filhos. Tu conheces o que eu falei e Tu sabes perfeitamente o que está no meu coração, Pai. Toda a sinceridade da minha alma. Por isso, Deus trabalha em cada vida, em cada coração, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe.